Ordem de apresentação em aberto. Festival Encontros Musicais. Banda Marcial Homero Rubens de Sá. Gabriel Ferreira dos Santos. Olha, na época, 1900 na época de 60, mais ou menos 60, 70, um cidadão chamado Luiz Gosling, ele foi maestro na Record. Então ele começou a criar bandas marciais por São Paulo inteira. Então você vê o Estadual da Penha, foi antes, depois ele criou Homero, depois ele criou Arquidiocesano, ele criou Luísa de Marilac, Jaime Cortesão, Dom João Maria Ônio, uma porção delas. Agora, o detalhe, ele não ensinava música. Ele queria fazer o músico tocar bem mais rápido, né? Ele ensinava posições, colocava um número na lousa, né? E geralmente as bandas que ele fazia tocavam tudo em uníssono, dificilmente tinha alguma coisa harmonizada. Aí mandaram me chamar na banda Homero Rubens de Sá. Então a banda já existia, mas era nos mesmos moldes do Estadual da Penha. E que, aliás, o filho do Gosling, Luizinho, que era um alegre, né? Ele se metia a tocar bateria e tal. Então, ele que ia ensaiar lá a banda do Homero. Mas aí ele tinham afastado ele porque a banda estava fraca demais. Na visão deles lá. Aí eu cheguei, o diretor da escola chegou e falou assim. Houve uma coincidência aí, porque o diretor da escola, imagina só, Vila Galvão, Guarulhos, né? Eu morava nessa época em Hermelino Matarazzo. Coincidentemente, o diretor também morava perto de mim. E todo sábado a gente ia jogar lá no clube, lá em Arujá, jogar bola. E depois terminava em cerveja. Aí, conversa vai, conversa vem, o camarada me ofereceu aula. Eu era já era professor de artes, professor de música nessa época, né? Então, na época, a matéria era educação musical na escola. Aí eu peguei umas aulas lá, né? Aí, na mesma época, o presidente da banda lá, que era o seu Silvio, ele foi no quartel, ele foi na base aérea, lá em Cumbica, procurar alguém para vir tomar conta da banda, né? Quando ele chegou lá, aí uns amigos meus chegaram para ele e falaram assim, tem um professor dando aula lá no Homero, que ele é amigo nosso aqui, né? Procura lá o professor Gabriel, tal. Aí ele chegou na escola maluco, me procurando, né? Você precisa ativar a banda aqui? O diretor, para encurtar a conversa, o diretor chegou e chamou pelo alto-falante, lá mandou todos os alunos que quisessem participar da banda para descer para a quadra. Desceu todo mundo, a quadra ficou. Aí eu dei prioridade para quem já tinha participado da banda que eles tinham lá, né? Quem tocou na banda aqui e tal, vai descendo. Aí desceu, tal. Aí dali agora vamos completar com os demais. Ali eu comecei a trabalhar, ali eu trabalhei que nem um animal. Eu dava aula, eu dava aula nos 3 períodos. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Claro, tinha janela, né? Por exemplo, dava a primeira aula, depois só dava a quarta aula, a quinta aula, entendeu? De manhã, de tal forma que eu ficava o dia inteiro aí de noite na escola. Eu chegava numa sala de aula, quem é da banda aqui? Eu digo, você desce, vai para a sala da banda, fica estudando essa partitura aqui, eu vou avaliar você por isso aqui. O cara queria ficar estudando lá na sala, ele estudava a partitura, ia na cantina e tal, não ficava dentro da sala de aula, propriamente dito. E foi por aí afora, começamos a trabalhar pesado, trabalhamos muito. Então, bandas, quer dizer, nessa época, o mínimo de bandas que você conseguia num concurso era 20 bandas. Geralmente era 38, 40 bandas, 30 bandas, né? O concurso da Record,
não parava, por quê? Porque o concurso começava às 8 horas da noite e ia até 9 horas da noite, e não dava tempo. O Duval de Souza chegava, a gente reivindicava para ele, pô, vamos parar aí, vamos tocar alguma coisa aí mais elaborado, aí tal. Aí ele falava, tá aqui, tem 300 bandas aqui para desfilar aqui. Agora fala para mim, como é que eu vou fazer para dar um minuto pelo menos para cada um? 2 minutos, 3 minutos para cada um. Como é que eu vou fazer? Não tinha, era banda demais. Então, nós começamos a batalhar. Então, nessa época, era o Zilton, era o Puccini, era o Cholone, entre outros, né? E formamos um grupo, começamos a batalhar para moralizar o meio, porque a coisa não era levada muito a sério, não. Você chegava numa cidade para um concurso, você chegava lá e ouvia o alto-falante, assim, o cara falando, está compondo a comissão avaliadora o chefe de gabinete, senhor fulano de tal, a primeira-dama fulana de tal, e o vereador fulano de tal, presidente da Câmara. Então, era esse pessoal que eles guindavam e colocavam lá para dar nota, né? Se você se esforçava lá para fazer arranjo, para ensinar o pessoal a tocar, para chegar lá o cara dar nota para melhor baliza, a menina que ele gostasse mais, aquela balizinha ali, você viu que baliza? Então, vamos dar para essa, e era por aí afora. Aí nós começamos a batalhar para o pessoal forçar quem organizasse o concurso, colocar gente que entendesse de música, entendeu? Então, isso hoje em dia, quem toca em banda, nem sonha que aconteceu. Então, nós começamos a batalhar, conseguimos. Outra batalha que nós conseguimos também, porque nessa época, a partir da Record, que era o modelo, não se dava nem água para o aluno. O aluno vinha de tudo que era lugar do estado de São Paulo, chegava no concurso, não tinha água para beber. Então, nós começamos a batalhar por causa do lanche. Foi criado o X-Banda, que era o pão, queijo e mortadela e um suco, né? Depois o Zilton, que não era maestro, mas era um excelente matemático, apareceu com uma planilha lá, mostrando para os organizadores de concurso que feijão, arroz, feijão, bife, salada alimentava mais e era mais barato do que fazer sanduba, fazer sanduíche. Aí, dali para frente, começou a se dar lanche, almoço, janta, café da manhã. Tinha gente que vinha de outros lugares, tinha que trazer um carro à parte com comida, porque não se dava comida nessa lá. As bandas passaram por isso. Hoje em dia, o cara vai para um concurso, tem almoço, tem café, janta, mas não sabe que lá atrás nós batalhamos para poder estabelecer isso aí. Então, conseguimos isso aí também. Agora, na parte musical, era um desastre você ouvir as bandas da época, né? Como a composição das bandas a maioria era corneta, inclusive pelo regulamento da Averil, né? Então, eu cheguei com outra cabeça. Eu falei, não, aproveitei somente trompete, trombone e baixo. Então, e eufone. Então, só que era pouco timbre, né? Você diz, caramba, eu preciso de mais timbres para fazer uma coisa melhor, mais elaborada e tal. Comecei a pedir trompa. Aí o presidente da banda falou assim, mas a gente já ganhou o concurso com a banda tocando só com isso aí, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a falar para ele, eu falei, escuta aqui, eu lhe dou uma tela em branco, eu lhe dou 3 cores, 4 cores, 2 cores. O senhor elabora um quadro para mim com essas cores. 2 cores, com 3 cores. Mas se eu lhe der uma de cores, uma tela, o senhor tem condição de fazer um trabalho mais elaborado, um trabalho melhor. Concorda comigo? Aí ele pensou, é verdade. Tal. Aí um dia o Miguel, lá da Contemporânea, ligou, fazendo, Gabriel, aqui uma banda musical. Uma banda musical parou e tal, e os caras trouxeram os instrumentos para a gente vender aqui. Eu falei, segura tudo aí e tal, né? O cara segurou, então eu fui lá para o palco que a gente precisava. Peguei a tal da Chiquinha, saxofone alto de mi bemol. Peguei a Chiquinha, peguei mais eufone, aí o tuba, só tinha um tuba mi bemol também.
E bugle era um instrumento maior do que o flúgel, né? Que a turma usava como instrumento baixo, né? Chamava bugle, né? Um trompetão robusto, tal. Então era um timbre a mais para mim, né? Compor um naipe de trompete e tal. Aí eu comecei a escrever, sabe? Fazendo com aquilo que eu tinha, e vai por aí afora. Então a diferença é que, que a minha banda tocava músicas adaptadas para bandas marciais, harmonizadas, né? Instrumentadas para aquele grupo, mas era tudo nessa base, toque 1, toque 2, era toque de corneta, porque a origem da banda era a fanfarra naquela época, né? Enquanto eu vinha com peças completas, vinha com música completa e tal, né? Aí, para encurtar a história, nós ficamos exatamente 5 anos ganhando concurso, sem perder nenhum. E os concursos começavam no mês de abril, lá em Cotia, com o Pio, e terminava em Guarulhos, no dia 12 de dezembro. E me obrigavam a competir em Guarulhos. Eu falava, não, mas a banda da cidade é a banda anfitriã, não disputa, não queremos saber. Então, eu tinha que competir também em Guarulhos. Bom, ganhava tudo, né? A ponto de, um certo dia, um rapaz chamado Antônio Eugemeyer Lopes, ele era o gerente de vendas lá da Veril, já tinha passado por Moacir, cujo filho era solista na banda Jair Cortesão, né? Aí tocavam umas coisas lá, bem esquisitas. Então, foi quando eu escrevi Serenata de Schubert para mostrar o que é ser solista de trompete, né? Pois bem, então, ele me chamou lá e falou assim, eu quero te pedir para não inscrever a sua banda em alguns concursos aí. Eu falei, mas por quê? Porque vem reclamação aqui todo dia dos concorrentes, que eles não têm chance de ganhar concursos, porque eles vêm para concorrer pelo segundo lugar, porque o primeiro já é reservado do Homero. Aí o pau comeu, né? Eu falei assim, não, negativo, né? Não é assim, não. Para eles, para contratar maestro, contratar gente que entende de música, entendeu? Para fazer um trabalho melhor e crescer, entendeu? Para competir comigo. Não você querer me entender. Então, e o interesse deles era atender o pessoal, porque eram compradores da Veril, entendeu? Comprava trompete e trombone. Então forçava a barra mesmo. O cara me chamava lá e me intimava. Falava, não, você tem que ficar em casa, você não tem que ir nesse concurso. Não, eu ia. Chegou um concurso, tinha um deputado chamado Rui Codo, e conseguiu uns ônibus, conseguiu montar um evento lá em Brasília. Vamos fazer um concurso em Brasília. Aí lá foi vamos para Brasília. Chegou lá, não deu outra, tiramos o primeiro lugar, uma diferença grande dos outros lá. Aí, daí para frente, veio mais 3 anos de viagem para Brasília, mas acabaram com o concurso. Não tinha mais concurso. Era só apresentação. Chega lá, todo mundo desfilava, naquelas quadra sul, né? Todo mundo desfilava, mas cada um ganhava um troféuzinho de participação e ninguém falava mais em concurso. Porque sabia que se fizesse concurso, o Homero ganhava. Então, já veio uma forma de eliminar o Homero, tirar o Homero fora. Não, só o Homero ganha e tal. Aí começou a criar uma certa... Enquanto o Zilto, aí veio o Puccini, depois veio o Binder, a gente trabalhava aqui para melhorar o meio. O Zilto, por exemplo, ele falava para mim, ele se aconselhava muito comigo, ele dizia assim, Gabriel, quando a fanfarra começou a criar corpo, que antes a disputa era ele e o Regente Feijó, a fanfarra de Cotia. Aí comecei a dar dica para ele, ele falou assim, a gente cresceu, a fanfarra cresceu lendo as suas planilhas, entendeu? Então o cara deu uma demonstração de humildade ali e tal. Pois bem, então, enquanto a gente batalhava para melhorar a coisa aqui, outro grupo começava a criar corpo. Quer dizer, era o tal do preconceito, né? Então,
eram tudo caras bem nascidos, todos brancos, colégios bons, né? Os caras tinham salário, o salário que eu tinha no Homero era 10 vezes menor do que o salário de quem ganhava, quem trabalhasse no Arque, no Consolata e outros por aí, entendeu? O que me fazia ganhar mais do que eles eram os concursos, porque o camarada não me conhecia lá no Homero, quando eu entrei, ele chegou e me ofereceu um salário mínimo. Eu falei, salário mínimo? O senhor está brincando. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você ganha um salário fixo, salário mínimo, e todo concurso, o que você conseguir no concurso, metade é seu. Aí eu topei. Fiquei rico. Eu ganhava concurso toda semana. E tem o detalhe, eu ganhava um concurso no sábado em Franca, no domingo eu ganhava um concurso em Mariporã. No outro final de semana eu ganhava um concurso em Assis, no domingo de manhã eu estava ganhando um concurso na Vila Maria. E fazia 2 concursos por semana, né? E era assim, né? Então eu ganhava dinheiro para burro. E foi. Aí esse grupo de bem-nascidos aí começaram a me boicotar por aí. Então, era boicote daqui, boicote de lá. Então, os caras se reuniam aqui, não me chamavam para uma reunião. Então, iam me tirando da jogada. Até que culminou com o primeiro como é que chama? Torneio das Campeões. Então, o primeiro torneio das campeões primeiro torneio no Esporte Clube Corinthians, né? Perdão da palavra. Então, a banda aí já tinha uns 9 anos, 8, 9 anos já, a banda já estava, né, com um repertório muito grande, aí eu já tinha ensinado todo mundo a letra, né? Pois bem, aí lá vem o Averil, no Lago do Aroche, tinha um showroom da Averil, vendia instrumentos, exposição e tal, e era o ponto dos regentes. Toda segunda-feira, todos os regentes se reuniam na Averil para conversar sobre os concursos da semana que passou, sábado e domingo. Ia comentar a viagem, comentar isso, comentar aquilo, papapá. Então, a gente batia papo sobre isso e tal. Aí, todos os finais de semana. Quando é um final de semana, todo mundo já tinha ido embora, aí eu estava lá resolvendo, não sei o que lá com a Cida. Quando eu vou descendo, vai chegando o Lopes e o como era aquele que era do Consolata, lá, o Júlio César, né? Os dois vêm soltando vento pelo nariz. Aí nós vamos criar um concurso aí que nunca se viu no mundo. Vem aqui para você ver. A banda que participar até o final tem que tocar 7 músicas, uma marcha para entrar, uma marcha para sair. Se for classificada, na segunda etapa, outra marcha para entrar, outra marcha para sair, 4 marchas. Tem que tocar 2 músicas de confronto na primeira etapa, mas tantas, só são 7 músicas no total, não sei o quê, bababá. Falei, que beleza, né? Aí, isso aí eles não tiveram como me deixar de fora. Aí, tudo bem, vamos que vamos. Aí, chegou o dia do concurso. Eles não conheciam uma banda aqui do Vale do Paraíba, eles não sabiam como estava a banda, era São Joaquim de Lorena e uma outra banda chamada Laçada de Aparecida. Eles não sabiam, então, porque na primeira fase você tinha que classificar para a segunda. E eles não sabiam, o Bilac ficou com medo, o arquidiocesano ficou com medo, né? Ficaram com medo de não se classificarem para a segunda etapa. Aí o que aconteceu? Tocaram as melhores músicas que eles tinham, tocaram para se classificar, tocaram na primeira etapa. Aí quando aconteceu isso, o estádio inteiro, já sabem, é do Homero. O Homero tinha música fortíssima para ser a primeira colocada na primeira etapa e fortíssima ali para ser campeão. Aí falou assim, então vai ser mais fácil para o Homero, né?
Uma coisa assim, lógico. Mas aí eles inventaram uma comissão julgadora, criaram uma invenção julgadora e colocaram lá uns camaradas esquisitos que nunca participaram de banda, nem antes daquele e nem depois. Somente o Coronel Gomes. Quando chegou no domingo, como eles não conheciam a banda do La Salle nem do São Joaquim, meteram a música mais forte. Aí tinha esse Flores dava uma nota que chamava precisão. Então você tinha que largar da lateral da quadra, você ia até o fundo, virava à esquerda, aí seguia, virava à esquerda, chegava ali na frente da comissão jogadora, você tinha que parar a música e parar a banda. Não tinha nada de ficar marcando passo pelo caminho para chegar lá, para dar tempo de cortar a música lá, ou chegar na frente lá, ficar tocando e não cortar. Era para chegar lá e cortar. No Homero, eu ensaiava em quadra. Então, ensaiei isso aí, tá, beleza, contava os passos, aquela história toda. E eu já era mais ou menos craque nessa história de contar passo, a partir do concurso da Record. Já sábado, 11 horas da noite, estava eu lá na Avenida Ipiranga, com a São João, os caras marcavam a avenida lá, o local da partida, para chegar no Paissandu. Então, eu e mais 2 pais de aluno, a gente descia andando, contando os passos, da Ipiranga até chegar no Paissandu. Já deu tantos passos. Então, convertia aquilo em compasso. Então, pegava a partitura e falava, vai ter que cortar nesse compasso. Então, o pessoal ficava bobo quando via o Homero partir lá da Ipiranga, vinha tocando a todo vapor, chegava na frente do palanque, então cortava, o pessoal já fazia a esquerda do meio, já estava virado, já estava feito arco. Para ganhar tempo. Nessa época, a gente já tinha 10 minutos para fazer tudo lá de cima, tocando, chegando embaixo, parando, tocando e saindo. Por quê? Porque nós temos que eliminar um monte de banda, que aqui em São Paulo tinha eliminatória para a capital, eliminatória para o interior e tal. Então, mas o pessoal que vinha de Minas, que vinha de Belém do Pará, que vinha do Rio Grande do Sul, ninguém passava por eliminatória, vinha para a final direto. Então, teve que fazer uma triagem, né, em cada estado para eliminar. O Rio Grande do Sul vinha com 8 bandas, Pará vinha com 4, Rondônia vinha com 4. Então, cada estado vinha com tantos, menos participantes, quer dizer, para melhorar a qualidade e para sobrar um pouquinho de tempo para o pessoal. Então, nós chegamos nesse ponto de ter 10 minutos para fazer tudo isso. Então, eu já era acostumado com isso. Então, voltando lá no concurso dos Torneios Campeões, então, a minha banda chegou lá, fez tudo bonitinho. O Arquidiocesano saiu tocando. Quando chegou na frente da comissão jogadora, não deu tempo, continuou tocando. Aí começou a marcar passo tocando. O Paulo Pó ficou apavorado, foi na frente da banda, estava 4 sousafones, ele abriu os braços e baixou, só cortou a sousafone e os eufone, trombone, trompete, percussão, continuou tocando. Aí ele deu a volta na frente da comissão jogadora, foi lá no meio da banda gritar de novo, porque a banda foi parando aos poucos. Parou a testa, depois foi parando o meio, até chegar na Serra Filho. Foi parando, entendeu? Então, item precisão. Cumpriu ou não cumpriu? Não cumpriu. Então, ele não tinha que dar nota 20 para ele. Era nota 10. Não tinha que dar nota 10 o arquidiocesano. Tinha que dar 0, porque era ou fez ou não fez. Não fez. Naquele dia, rapaz, eu comecei a distribuir pancada. Só não bati no Coronel Bues, ele falou, eu vou respeitar. Mas o resto, eu mandei o cacete em todo mundo lá. Mas eu sei que foi terrível aquilo ali. Primeiro torneio das campeãs primeiro torneio das campeãs. Aconteceu isso aí. Então, era uma pedra indesejável no caminho da turma lá. Chegou ao ciclo de 10 anos, né? Existia em São Paulo, mas o pessoal não sabe que em São Paulo existia um sistema de APM. Ainda existe APM nas escolas, mas não é como antigamente. O sistema de APM era assim, os alunos contribuíam com um dinheiro lá para uma taxa que ofereciam para matrícula. Por exemplo, para você matricular, você tem que pagar R$20. Vai. Por exemplo,
era voluntário, pagava quem quisesse, mas também quem não pagasse, os caras dificultavam para dar vaga para quem pagasse. Matriculados, então todo mês tinha uma contribuição. Se você não desse, não tinha problema, o seu filho não ia sair da escola porque não estava dando, mas eles dificultavam as coisas para o seu filho. Eles dificultavam, eles falavam, não pagou, não sei o que tal, aí o filho ficava mal, chegava em casa, o pai. Então, tinha essa taxa. Tinha um camarada na Bandeirante, antigamente, um radialista chamado Vicente Leporassi. Então, esse Vicente Leporassi, toda de manhã, ele tinha um programa que era, não era o Pulo do Gato, não, era o Boca do Trombone, eu sei que era uma coisa assim. E ele falava lá que essa taxa da PM era escândalo, não sei o quê, que o ensino tem que ser gratuito e babá. E eu sei que de tanto esse camarada falar, os deputados viram lá e fizeram uma lei acabando com as APM, naqueles moldes, né, de APM. Então, o Estado passou a dar dinheiro para o Fundeb, lá para as escolas fazer a manutenção de carteira, pintura do prédio e tal. E naquele tempo, era feito a manutenção da escola, das carteiras, tudo, era feito com esse dinheiro. Cada escola que fazia o seu. Né? Então, com esse dinheiro, sobrava, tinha dinheiro para pagar o instrutor, tinha dinheiro para pagar mais uma merendeira, mais uma funcionária, entendeu? Aí, quando acabaram com a PM, aí quem ia pagar o instrutor? Ninguém se importou, nenhum deputado, ninguém se importou de fazer uma lei que amparasse o instrutor, né? Cada escola que quisesse poderia contratar um instrutor pago pelo Estado para continuar o trabalho. Ninguém trabalhou por essa causa. Aí foi acabando uma atrás da outra, inclusive o Homero também, que é uma banda grande. Né? A gente tinha apoio da Prefeitura de Guarulhos, né? Você ganhava ônibus, né? Mas isso aí até o Progresso ganhou também. Né? Porque eu tinha uma diretoria muito boa. Você imagina que toda a diretoria da diretoria do Rotary, de Guarulhos, de Vila Galvão, eram os mesmos, compunham a Associação de Pais e Mestres do Homero. Então, era só gente boa, então o padrão era alto. Eu não tinha muito problema, não, porque, como eu te disse, a diretoria era tudo de rotariano. Então, rotariano, geralmente, ele é bem de vida. Então, lá eu tinha juiz de direito, pai de aluno, né? Aluno, filho de juiz, estudava lá, filho do prefeito de Guarulhos, Nefe Tales era prefeito lá, a filha dele tocava na banda e era aluno da escola, delegado de polícia, então, uma pleia de gente boa lá, que a gente ia tocar num lugar lá, chegava lá para um dele lá e falava assim, nós estamos precisando de um eufone. O cara chegava, olhava para um lá, passava, só tem condição de dar um eufone aí para a banda aí. O que é eufone? Para ver aquilo ali. Tá chamava de bombardino, né? Aquilo ali, aquele bombardino. Aí, na outra semana, estava o bombardino na mão, entendeu? Então, tinha um solista lá chamado Leandro, solista trompete. Então, o pai dele chegou para mim, ele ainda não era solista, aí o pai dele era um cara de muito recurso, ele tem uma tecelagem que faz tecido para banco de avião, você imagina. Então, ele falou assim para mim, maestro, eu estou sempre lá nos Estados Unidos, quer que eu traga um instrumento para o meu filho aí, para melhorar o negócio? Eu falei, não, você compra um trompete aqui mesmo, aí nós somos lá na Vengril, lá no Paris, fomos na Vengril e compramos lá o top de linha, Constellation, se ele demonstrar aptidão, você compra um instrumento importado. É para não enganar o cara, né? Você compra compra um baixo, depois o cara não toca merda nenhuma, aí você chega e acaba gasta dinheiro à toa. Aí ele comprou esse instrumento, foi crescendo. Falei, pode mandar buscar um bar. Aí o cara mandou buscar um bar para ele, tal. Aí veio um bar e veio um eufônio, daquele que tem a campana virada, assim. Para frente, King. Inclusive, uma jurada, ela se chamava Neide Scarabotolo, era da Unesp, professora de música da Unesp. Um dia, numa planilha, ela escreveu, quero destacar aquele bombardino da cabeça torta. Pois bem.
E era uma família que tocava, assim, os irmãos, tinha o trompete, era ele, o Leandro, tinha um irmão Eufônio, tinha um outro trombone, tinha um outro Chiquinha, né, tocava saxofone, né? Ainda tinha um pequenininho que ajudava a levar um brasãozinho lá pequenininho. Eu não tinha problema, assim, que eu pedia o instrumento, a hora a prefeitura ajudava, a hora um pai de aluno comprava e tal. Então, o grupo instrumental, aí eu fui mudando também os trombones, que era tudo trombone de pista, então eu comecei trombone de vara, daqui a pouco veio um tuba si bemol, então a diferença de timbre de tuba si, tuba mi é imensa, né, muito mais grave. Então, aí na época eu tocava Serenata de Schubert, nossa, foi show. E assim, então, nunca houve assim, problema de instrumental. Não, vez ou outra pintava assim, um cara assessor lá da prefeitura, né? Sempre nas apresentações tinha autoridade, né? Tinha prefeito, tinha vice, tinha secretário disso, secretário daquilo. As Olimpíadas de Guarulhos, que a escola que tivesse uma banda ou uma fanfarra ganhava 10 pontos, né? Aí foi quando o Naim começou a pagar um cachezinho lá para o Marcelo, para trazer o Meirelles, não, como que era o Cardoso, não. A fanfarra do Marcelo Bovenuto, antes de ser Progresso, esqueci o nome agora, rapaz. Era uma fanfarrinha que estava crescendo, estava em ascensão. Aí ele pagava um cachê para eles tocarem com o Colégio Progresso, para eles ganharem 10 pontos lá. Então ali tinha autoridade e tal, então os caras chegavam e lembravam da terra deles. Na hora, dá para você tocar lá em Itu, dá para você tocar, vamos marcar um dia para tocar em tal lugar, Eu falava, tudo bom, você prepara um belo almoço lá para a moçada e tal, tudo bem, não tem problema. Assim fazia, né? Ligava lá para o prefeito, falava, recebe bem porque a banda é boa e tal. Então a gente era bem recebido, lá os caras matavam a boi para fazer churrasco e tal. Então, onde a gente ia fazer a apresentação especial, o pessoal recebia bem, né? Até Nazaré Paulista mesmo, porque nessa época não tinha plano nem papá, toquei várias vezes lá, a festa do Divino. Só que quando eu chegava lá, o cara falava, eu falava para o cara, como nós vamos tocar? Onde? Vocês vão fazer a procissão, na cidade, aí depois, no final, se toca aqui na frente da igreja. Eu falava, beleza, o senhor tem os lanches aí? Tem. Então me dá um lanche. Colocava os lanches dentro do ônibus, e falava, pode subir, vamos embora. Vamos tocar procissão, coisa nenhuma. Digo, nunca toquei em procissão. Digo, ficar tocando procissão, você não marcha, não anda, vai se arrastando pela rua. Falei, toco nada, rapaz. Aí mandava o pessoal vir embora. Nisso aí era bom, porque eu não tinha que dar satisfação a ninguém. Chegava lá, se seu Silvio, era uma procissão, eu não quis tocar, mandei o pessoal entrar no ônibus e vir embora. Tudo bem, fez bem, beleza. Eu segurava as pontas lá. Ninguém me perturbava, não. Então, aparecia uma ou outra apresentação assim, para fazer e tal, a gente ia, a gente cumpria, fazia. Né? E as da cidade, né? 7 de setembro, a das Olimpíadas e tal. Então, a gente estava sempre presente, tocando lá e tal, porque, afinal, os caras davam os ônibus para a gente, né? A banda do Homero teve momentos assim, históricos mesmo. Por exemplo, foi a única banda marcial até hoje que tocou no Teatro Municipal de São Paulo. Foi a banda do Homero. Tocou no Teatro Municipal de São Paulo. Foi a única banda que tocou junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com regência dupla do Isaac Karabichevski, na época, e eu. Né, tocando 1812, tocando Aida, Tannhäuser. Fizemos 2 vezes com eles. Tocamos no Ibirapuera de manhã e à tarde no Parque do Carmo. E tocamos com a OSESP antiga, com Eliezer de Carvalho. Eliezer de Carvalho era um camarada que o pessoal se mijava de falar com ele, porque ele era um cara estúpido. Ele chegava na estante, ele estava ensaiando a orquestra, e o músico não acertava lá um desenho, ele gritava lá de onde ele estava, ele falava, o senhor é um ladrão do Estado. Falava para o cara, você é ladrão do Estado. No dia de receber, você não devolve lá, você põe tudo no bolso. Mas na hora de tocar, você faz isso aí. Tal. Humilhava o músico mesmo. Era estúpido mesmo. Então, ele andava no carro preto, sentado atrás, o motorista com luva branca e chapéu de bico. Era assim que ele andava. Aí, quando de repente, eu não sei de onde partiu o convite, se foi da cultura, se foi da educação, chegou lá, né, para mim conversar com Eliezer de Carvalho, porque
Rapaz, você não imagina, eu falei, estou testando, eles ensaiavam lá tem um auditório da Excelsior lá, tem um teatro lá. Eu cheguei lá para falar com esse homem, aí cheguei lá na frente, falei com um assessor dele, falar com o Eliezer, cara, olha, tá o maestro aí, tudo bem, vem por aqui e tal, me levou. Quando esse maestro me recebeu, o Eliezer de Carvalho, quando eu borrando nas calças, né? Quando ele me recebeu, ele falou assim, ô maestro, seja bem-vindo, não sei o quê, então o senhor quer café, o senhor quer chá, não sei o quê. Eu falei, puxa, não é Eliezer que me falaram, né? Eu cheguei lá, sentei, fiquei à vontade, tomei café, conversei com ele, discutimos o repertório. Aí ele chegou e falou assim, olha, nós vamos tocar 1812, vocês tocam 1812, tocamos. Vocês tocam a Ida, toca Pan House, toca. Aí ele falou assim, então, era um sábado, 2h da tarde, lá em Atibaia. Chegamos 2h da tarde em Atibaia, bem diferente do que é concurso, né? Tem recepcionista, tem isso, tem aquilo. Não tinha ninguém para receber a gente. Nem eu, nem a orquestra. Chegou lá, era música da orquestra cantando pela rua, para lá e para cá, e tal. Me perguntava, almoçou? Não almoçou. Aí, como eu tinha a vida de banda marcial, a gente já sabe o que é isso, né? Cheguei no restaurante lá e comecei a procurar quem sabia o telefone do prefeito. Até que eu chego num restaurante e o cara falou, eu tenho o telefone dele aqui. Falei, então, senhor, por favor, eu quero falar com ele. O cara pegou o telefone lá. Aí eu me apresentei no telefone. Senhor prefeito, eu sou o maestro da banda Homero do Bem-Estar. Nós viemos dar um concerto aqui em Atibaia, junto com a Orquestra Sinfônica do Estado. São 2h da tarde e nós estamos com fome. Não tem almoço para a gente, não foi reservado almoço. Onde é que você está? Eu digo, eu estou aqui no restaurante Paul. Então dá o telefone do restaurante. Eu dei o telefone. Aí o homem, olha, o que eu posso fazer aqui, assim, rapidamente, é um macarrão com frango. Aí pergunta para o maestro aí se ele aceita. Eu falei, aceito, claro que aceito. Aí, macarrão com frango para toda a orquestra e para a banda. Rapaz, todo mundo senta. O restaurante não comportava dar almoço para todo mundo de uma vez. Foi 2 etapas. Aí, bom, ainda deu, só foi acabar de almoçar assim, aí passou o Eliezer na rua, no carrinho preto. Passou. Ele não olhava de lado, só olhava para frente. Passou direto, aí todo mundo já sabia, vamos correndo atrás do carro, né? Vamos embora. Chegou lá, aí você imagina, quando eu conversei com ele lá na Nestor Pestano, eu dei uma ideia para ele. Ele falou assim, vamos tocar a Ida, dizer o quê, também, né? Aí eu falei assim, olha, que tal a gente, era num bosque, tinha um bosque, a orquestra ia ficar num lago, no meio, né? Aí eu falei para ele assim, que tal a gente colocar uns grupos? Eu digo que vai ter muito trompetista. Então, a gente colocar uns grupos, grupo oeste, grupo sul, grupo leste, quer dizer, do outro lado e tal. Ele, boa ideia, adotou isso aí, nós fizemos lá. Bom, aí eu estava terminando de afinar o grupo 2, eu ia para o grupo 3. Ele, maestro, suspende a afinação. Aí eu, tudo bem. Aí cheguei lá no grupo 3, dá um dozinho para mim aí e tal. Maestro, suspende a afinação. Falei, não vai ter a terceira, não. Pode parar. Cada um segura a afinação. Aí fomos, tocamos muito bem. O cara mandou um catatal lá com a carta, elogiando a banda e tal. Aí fizemos isso. Aí o Isaac soube disso. Né? Quando ele veio tocar em São Paulo, fazer essas apresentações para o público, assim, aí ele lembrou, alguém deve ter falado para ele na cultura, né? Que a banda tinha tocado, tal, aí fomos lá. Nessa época, eu estava fazendo uma graduação no Instituto Municipal de São Paulo, a Neide Rodrigues. Aí eu consegui o auditório da faculdade, no Grissério, né? Para a gente fazer o ensaio com a orquestra, parte da orquestra, né? Mais a metaleira lá e tal, e com a banda do Homero. Olha, é o seguinte, uma diferença entre esse repertório aqui, você já fez com o Eleazar, né? Assim, só que, um detalhe, todos os movimentos eu costumo levar um pouquinho a mais. Eu falei, já entendi, né?
Aí eu digo, né, deixa eu dar uma ensaiadinha então com o pessoal ali, tá passando aqueles trechos, né? Aí deu certinho, deu bonito. Tá? Então teve esses detalhes, né? Teve esses assim, apogeu da banda, assim, os momentos de glória da banda. Então, esse aí foi um deles, esses 2 momentos. Tocar com a Sinfônica Brasileira e tocar com os restos filipinhos. Olha, rapaz, depende de uma série de fatores, você sabe disso. Então, depende do convívio familiar e tal. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Digo, eu vou fazer uma live sobre banda do Homero e tal. Então, eu digo, a diferença dos alunos do Homero era a clientela do Homero e a de Itaquá. Então, a banda do Homero, o seu Silvio lá, ele não deixava ninguém de fora entrar na banda. Então, era uma banda genuína, com alunos da escola. Era filho de Luiz, filho de diretora regional de ensino, era filho de prefeito, né? Então, hoje em dia, existe a Associação Banda Homero, né? Formada por esses componentes. Uma vez por ano se reúne num restaurante para um jantar, para jogar a conversa fora e tal. Então, são médicos, tem comércio exterior, engenheiros, né? Tem vários médicos, vários dentistas, vários engenheiros, na formação do aluno de uma banda marcial. Né? Eu vi a vida do camarada no início, né? Quando o cara era meu aluno de sala de aula, lá de 7ª série, 8ª série, primeiro colegial, né? Eu agora o que o cara é, né? Então o Júnior foi lá para o César Som, e o César Som foi o cara que marcou a época mesmo, a termos de fanfarra, né? O camarada que inventava instrumento, cortava aqui, cortava ali, cortou o saxofone, cortou o eufone, cortou o trombone, cortou tudo, e fez uma fanfarra simples, obter uma sonoridade de uma banda marcial. Aí foi a criatividade e tal. Aí, quando a fanfarra de Caieiras tocou Rancho Fundo, dali, foi, você dizer, antes e depois, né? Como o trabalho feito pelo Frigideira no Frei Galvão. Então, fanfarra com um pisto, antes e depois do Frigideira, né? Então, dessa época também, desses garotos que eu peguei tudo tocando, Marquinhos tocando na fanfarra do Meirelles, o Frigideira tocando na Irmã Maria Luísa de Marilac, o maestro era um advogado, lá o Elvio. Então, dessa turma toda aí, tal, os que conseguiram se safar mesmo, se tornaram bons maestros, obtiveram bons trabalhos, que inclusive chegaram a me dar cacete. Foi o Marquinhos, entendeu? Os dois. Patrocina o 20º Campeonato Nacional de Fanfarras e Bandas da Rádio Record. Este campeonato que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Este campeonato que é reconhecido como evento da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Este campeonato que com 20 anos já se tornou realmente o maior da América do Sul. Este campeonato que reúne as bandas, que reúne as fanfarras de todos os estados brasileiros, aqui na Avenida São João, esta passarela que já se tornou tradicional. Essa passarela extraordinária que aguarda a passagem de mais uma banda. Mais uma banda marcial que o Altieres Barbiero vai anunciar depois de tomar o seu Todd. Ah, já tomei. Estou tomando a todo momento. O que você tomou de Todd não é brincadeira, hein? Ah, não. O Todd sempre tem gostinho de quero mais. É verdade. Falou muito bem, é isso mesmo. Agora, atenção. Escola Estadual de 1º e 2º graus, professor Homero Rubens de Sá, de Guarulhos. Tem como instrutor o professor Gabriel Ferreira dos Santos. Elementos de 10 a 20 anos, elementos femininos 26, masculinos 46, tocando 72. Nas alegorias, 8. Total 80 elementos. E depois da apresentação desta de Guarulhos, vem uma lá de Goiás, da capital Goiânia.
Dodge, sabor e energia no seu café da manhã, Celso Vernizzi. Então aqui os tímpanos, né, que estavam aguardando, Covas. Exatamente, esses tímpanos eles foram emprestados, inclusive, pela Banda Sinfônica da Força Aérea, lá de Cumbica. E os rapazes, 2 rapazes da banda, estão aguardando a banda chegar até aqui nas imediações do Palanque Oficial para se entregar o grupamento, e evidentemente fazer parte do espetáculo que já teve início, proporcionado pela banda monumental do Homero Rubens de Sá de Guarulhos, uma das melhores da grande São Paulo, sem dúvida alguma. Olha lá, Celso, que uniforme bonito, hein? Bonito, e lá vem ela com tudo, hein, rapaz? Olha aí, calças na cor azul royal, com frisos verticais na cor branca, sapatos pretos, polainas brancas, a túnica é branca com galões. Essa túnica aí eu vou brigar com você, ela é cor de gelo. Cor de gelo, É o toque característico desse uniforme. Exatamente, os galões são amarelos, o canhão azul, a barretina azul e o penacho é branco. Isso mesmo. Tá aí, chegando aqui pertinho da comissão jogadora. Agora marcando passo para a sua apresentação especial. Cova Júnior, não vai ser brincadeira não, hein? Não vai ser brincadeira, vamos aguardar com muita expectativa a apresentação dessa banda, que eu sei é sensacional, está bem melhor inclusive do que nos anos anteriores. Ela está um pouco distante aqui da comissão jogadora, um pouco mais na frente, não é? Não, eu acho que não, eu acho que é bom, porque assim o som chega em conjunto aqui até nós aqui, que estamos aqui no palanque, viu, Covas? E realmente quando a banda está muito perto, a gente não pega o conjunto total da orquestração, dos instrumentos. Não, mas tá aí, ó, formação de concha. Assim nós teremos uma concentração de som. Perguntaram, um minutinho só, o maestro está dando um toque. Essa banda já se apresentou especialmente no Teatro Municipal de São Paulo, agora neste ano de 77. Será apresentado o seu maestro? Vamos perguntar, está preocupado aqui? Está ocupado com o pódio, né? É com o pódio. O que será apresentado? Da Royce, é de Richard Wagner. Opa! O que é? Da Royce, Wagner. De Wagner. Difícil, né? Sabe que Wagner é um compositor muito forte, né? Tem uma característica assim de força muito grande. Ele é o autor extraordinário do Navio Fantasma. Uma peça clássica, uma suíte incrível. Quem toca tímpano, o que é, hein? O Edson, timpanista? Eu acho que sim, né? Não sei. Com trompas e tudo, Cova Júnior.
ataque especial para as trompas, incrível. Espetacular! Deus do céu! Acabou com o baile! Acabou com o baile. Acabou com o baile, não sei o que falar. Meu Deus do céu, que apresentação extraordinária, fabulosa. Da banda marcial, professor Homero Rubens de Sá, da Escola Estadual de Segundo Grau, professor Homero Rubens de Sá, Vila Galvão, Guarulhos. Que espetáculo, meu Deus do céu, a gente não tem o que expressar em termos de maravilhados que estamos, né? Pois é, rapaz, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação dessa banda na semana retrasada no Rotary Club e fiquei entusiasmadíssimo mesmo, sabe? Pra você ter uma ideia, essa banda se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo. Tinha realmente gabarito para isso. Então já estava esperando uma magnífica apresentação. Está inclusive sendo cumprimentado aqui pelo Nicolau, que é o chefe da banda. Do Lefebvre, né? Lefebvre. Lefebvre, lê por minha conta. Pois é. Do Lefebvre lá de Volta Redonda, mas vivamente cumprimentado. Esse instrutor é sensacional. Meus parabéns. Maestro Gabriel Ferreira dos Santos, cumprimentado vivamente por todos os instrutores presentes aqui na Avenida São João. E recebendo também os cumprimentos da equipe da Rádio Record, ratificando aquilo que você havia dito, não é, Gabriel? Lá no Rotary Club. Tá sendo cumprimentado por todo mundo aqui, vai levando aqui o seu troféu, por enquanto o troféu de participação. Meu Deus do céu, ele vai levar o troféu transitório, mas acabou com o baile. Nossa, é demais, é algo de fenomenal. Agora...